Vamos lá, amigos? E dando continuidade ao conteúdo sobre outras comunidades, eu vou passar para vocês o nosso roteiro. Primeiro, eu vou mostrar o roteiro todo e depois nós vamos fazê-lo passo a passo. Os objetivos da aula de hoje são identificar e comparar comunidades diferentes das suas, perceber as diferentes práticas e papéis sociais das comunidades diferentes das suas. Assista à apresentação do PowerPoint sobre as comunidades. Acesse o portal do aluno da seguinte forma: menu, canal Eleva, segundo ano, capítulo 3, História. Crianças indígenas em suas aldeias. Esse é o vídeo que nós vamos acessar no canal Eleva. Faça todas as atividades do livro nas seguintes páginas. 261, que fala sobre as características das comunidades. 265, fala sobre as escolas indígenas. 266, fala sobre as comunidades indígenas. Realizem as fichas com capricho e atenção. E para finalizar a nossa aula, vamos confeccionar um maracá, instrumento musical indígena. Preparem-se para fechar a aula de uma forma bastante divertida. Amigos, agora de acordo com o item 1 do nosso roteiro, nós vamos para a apresentação de slides. Esse é o slide que eu preparei para vocês para complementar a nossa aula de história. Ele está disponível no site de nossa escola. Como você pode observar, as comunidades não são iguais. Você já observou que todos nós vivemos em comunidades e que cada um tem suas próprias práticas? Essas práticas são passadas de geração para geração, mas vão mudando com o decorrer do tempo. Eu separei aqui a figura de uma comunidade ribeirinha e a figura de um bairro. Como vocês podem observar, tem bastante diferença da comunidade ribeirinha para a comunidade de um bairro. Na comunidade ribeirinha, as casas são construídas sobre estacas na beira dos rios. Isso para eles se prevenirem das cheias, porque quando o rio enche, quando a maré sobe, essas casas correm o risco de serem inundadas. Então, por isso, elas são construídas sobre estacas, são as chamadas palafitas. As crianças, os adultos e o povo ribeirinho se locomovem, na maioria das vezes, de barco. Eles vão para um lado, vão para um outro, fazem compras, até para a escola eles vão de barco. E eles passam horas num barquinho para poder chegar numa escola e aprenderem os conteúdos. Já num bairro, o aglomerado de casas e apartamentos é bem maior. A área verde é bem menor. O contato com a poluição também é grande. Porque as pessoas que moram nas grandes cidades, nos bairros, elas se locomovem com seus automóveis. E esses automóveis, eles fazem o quê? Eles soltam fumaça, eles poluem o ar. E eles não têm tanto contato com a natureza conforme a comunidade ribeirinha. Embora as pessoas de bairro procurem ter plantas em casa, animais de estimação, eles têm tudo isso, mas nada se compara à liberdade e o contato direto com a natureza da comunidade ribeirinha. As pessoas se unem em comunidades por diferentes motivos. Nós temos aqui 3 tipos de comunidade: a comunidade familiar, a comunidade escolar e a comunidade esportiva. A comunidade familiar, as pessoas se unem por causa dos vínculos afetivos para a sua sobrevivência e para a sua segurança. Na comunidade familiar estão presentes aqueles que são mais próximos de nós, a nossa família. Na comunidade escolar, como eles se reúnem com um objetivo só, que é o de quê? De compartilhar, de socializar e de traçar conhecimentos e aprendizagem. É o exemplo de vocês aqui na escola. Nós, na escola, nos reunimos para compartilhar saberes. E a comunidade esportiva é uma comunidade que se une para se divertir, torcer, competir e todos com um objetivo comum. As comunidades tradicionais.
As comunidades tradicionais, elas se unem para preservar o modo de vida de seus antepassados, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, que eles têm costumes que vêm passando de geração em geração, de avô para neto, de pai para filho, e eles continuam passando os seus costumes, porque são grupos que têm cultura própria e se organizam de um jeito próprio também, como vocês podem observar aqui, ó. Essa tribo aqui, o jeito próprio deles se organizarem são os adornos, ó, os enfeites são assim, iguais, o corte de cabelo, as pinturas. Esse aqui é típico dessa tribo indígena. Os indígenas foram os primeiros habitantes do território onde se localiza o Brasil. Hoje, no Brasil, há várias comunidades indígenas que pertencem a diversos povos. São comunidades tradicionais, protegidas pela lei. Elas têm o direito a viver em suas próprias terras, de acordo com seus costumes, mantendo assim suas tradições. Como vocês podem observar, tem a foto de 3 indígenas aqui. O primeiro é uma indígena, uma criança da tribo Tupi-Guarani. Como vocês podem observar, ó, ela pinta o rosto e tem uma espécie de tiara no cabelo. Aqui na segunda imagem, aparece a foto de uma criança Yanomami, da tribo Yanomami. E como vocês podem observar também, ele tem uma pintura na região da testa, eles fazem furos, né, para colocar esses acessórios no nariz e na boca, ó. E aqui um jovem da tribo Pataxó, que já usa penas coloridas, uma pintura de cores mais vivas, vários colares feitos com sementes que eles retiram da natureza. Todos 3 são indígenas, pertencentes a tribos diferentes e cada uma com sua tradição. Como os povos indígenas são diferentes, não existem práticas únicas para todos eles. Entretanto, há algumas práticas culturais que são comuns às comunidades indígenas brasileiras, como caçar, morar em ocas, dançar em grupos e alimentar-se do que se retiram da natureza. Nas comunidades indígenas, cada um cumpre o seu papel. Nelas, é muito comum a divisão das tarefas entre homens e mulheres, ou seja, há atividades que são realizadas pelas mulheres e outras pelos homens. As mulheres trabalham na roça, preparam os alimentos e cuidam das crianças. Os homens caçam, pescam e abrem espaço para a criação da roça. Todas as atividades, tanto as realizadas pelos homens quanto as realizadas pelas mulheres, são para o bem da comunidade inteira. É como se fosse na nossa casa. Nós dividimos a tarefa, né? Dividimos as tarefas de casa. Tem dia que a mãe faz uma atividade de casa, tem dia que o pai, tem dia que vocês fazem para ajudar. Então, aqui, ó, nas tribos, para o bem de todos, cada um exerce sua função. As mulheres cuidam das crianças, os homens saem para caçar e pescar, e elas cuidam também da alimentação da tribo indígena. Tudo o que eles fazem é para a comunidade inteira. As escolas indígenas. Você sabia que as aldeias também têm escolas? Às vezes as pessoas pensam que as crianças indígenas passam o dia brincando, caçando ou pescando. Mas não é bem assim. Nas aldeias, as crianças são alfabetizadas. Primeiro na língua indígena materna e depois no português. É importante que as aulas sejam dadas também na língua da tribo e que seja ensinado a história da comunidade para que a cultura tradicional não se perca. Eu trouxe aqui para vocês, ó, a imagem de uma escola indígena. Vejam só, eles estudam aqui, todos juntos, nessa mesma espécie de oca, né, que funciona como escola. E eu agora peço para vocês compararem a escola indígena com a nossa escola. Vocês vão perceber que aqui em nossa escola há conforto, recursos tecnológicos e há uma preocupação em limitar a quantidade de alunos por turma, ou seja, as turmas não podem ser muito cheias.
E sem contar com as várias atividades de enriquecimentos que temos em nossa escola. Já as escolas indígenas são mais simples. Na maioria das vezes, tem alunos de diferentes idades e ano escolar no mesmo espaço. E mesmo assim, os indígenas não deixam de se dedicar. Agora, amigos, é hora da diversão. Eu havia prometido lá no começo, né? Agora nós vamos separar alguns materiais para construir um instrumento musical chamado maracá. Olha aqui, uma espécie de chocalho que os indígenas usam nas comemorações e nas festas. Vocês vão precisar de uma garrafa PET, sementes, podem ser sementes de feijão, grãozinhos de milho, arroz, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Jornal ou uma folha de papel ofício, qualquer tipo de papel que dê para a gente enrolar, fita adesiva, pedaços de papel colorido e cola. Agora que você separou tudo, corre para frente da telinha e assista passo a passo como fazer o seu maracá. Bom, já separaram o material do maracá? Segura tudo no cantinho aí, que eu vou explicar o passo a passo do nosso livro e as nossas fichinhas. Depois a gente vai fechar a nossa aula com a construção do maracá, tudo ok?